Em 2011, comunidades que eram um símbolo do poder dos traficantes, como Rocinha e Mangueira, foram devolvidas à população. Foi o avanço do projeto das unidades de polícia pacificadora. Mas o ano foi também de situações traumáticas, como a execução da juíza Patrícia Acioli e o assassinato de 12 estudantes numa escola de Realengo. Veja agora os fatos que mais marcaram a área de segurança no Rio. O massacre em Realengo. Pela primeira vez no país, um homem armado entra em uma escola, mata 12 alunos e deixa outros 13 feridos. O episódio marcou o ano e chocou o Brasil e o mundo. Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo. Era para ser mais uma manhã tranquila de aula, mas foi o pior dia na vida daquelas crianças. Foi terrível! Ele entrou atirando nas crianças, as crianças saíram correndo. Wellington Oliveira, ex-aluno da escola, um rapaz quieto e de poucos amigos, se revelou um assassino. Por volta das 8h30 da manhã, ele disse que ia dar uma palestra e entrou no colégio. Em uma das turmas, sacou 2 pistolas e abriu fogo. Foram mais de 30 tiros. Em outra sala, fez mais disparos. Um dos alunos baleados conseguiu sair do colégio e pediu socorro a um policial. O PM trocou tiros com Wellington. No segundo andar, eu encontrei o meliante saindo de uma sala. Ele apontou a arma em minha direção, foi baleado, caiu na escada e cometeu um suicídio logo após. 12 crianças morreram. Luísa Paula tinha 14 anos, adorava tirar fotos e sonhava em ser engenheira. A sensação que eu tenho hoje é que eu sou uma morta-viva. Você viver sem o teu filho é muito difícil. A juíza Patrícia Acioli foi executada com 21 tiros quando chegava em casa em Niterói. No banco dos réus, 11 policiais militares. Entre eles, o tenente-coronel Cláudio de Oliveira. Ele era comandante do batalhão de São Gonçalo e teria sido o mentor do crime. A juíza investigava o envolvimento de policiais do batalhão de São Gonçalo em casos de assassinatos e corrupção. Patrícia Acioli andava sem carro blindado e seguranças e foi assassinada com 21 tiros quando chegava em casa. A perícia descobriu que as balas usadas na execução eram de uso da PM. Câmeras de segurança de edifícios filmaram os suspeitos seguindo a magistrada no dia do crime. O tenente-coronel Cláudio de Oliveira está preso na Penitenciária Federal de Mato Grosso do Sul. No mesmo presídio está o tenente Daniel Benites, que teria atirado na juíza. Os outros 9 PMs acusados de envolvimento no crime estão no complexo de Bangu. Foi uma surpresa. A ousadia de um comandante de um batalhão da Polícia Militar idealizar e arquitetar e ordenar a execução de um crime de morte contra uma juíza, porque essa juíza combatia efetivamente o crime organizado que estava instalado em São Gonçalo e dentro da polícia. Menos de 5 meses depois do assassinato, o julgamento já começou. É bom para a família que o julgamento ocorra com celeridade, mas também assim, fica a coisa, por que não estender essa celeridade, essa eficiência para outros casos, famílias humildes, que não têm acesso, que não têm esse poder de pressão. No dia 9 de dezembro, Patrícia Acioli foi homenageada com o Prêmio Direitos Humanos. A filha e a irmã da juíza receberam a premiação das mãos da presidenta Dilma Rousseff. Reconhecimento do trabalho que ela fez, de tudo que ela fez pelas pessoas e pelo Brasil também, né? Esses foram os principais fatos que marcaram a segurança pública neste ano. Em paralelo, foram inauguradas 5 unidades de polícia pacificadora na cidade. Hoje, já são 18 PPs. Em janeiro, foi inaugurada a UPP do Complexo do Engenho Novo. Em fevereiro, foi a vez das comunidades de Santa Teresa e Rio Comprido. Em maio, foi instalada uma unidade no Morro de São Carlos. E em novembro, a Mangueira foi pacificada. No mesmo mês, Rocinha, Vidigal e Chácara do Céu foram ocupadas pelo BOPE, para em breve receber as UPPs. Os blindados da Marinha abriram caminho para os 3.000 homens que participaram da operação. Pelo ar, helicópteros davam apoio. Em menos de 3 horas, as forças de segurança recuperaram as comunidades dominadas há décadas pelos traficantes. Nenhum tiro foi disparado. Antônio Bonfim Lopes, o NEM, que chefiava o tráfico na Rocinha, foi preso dias antes.
Ao contrário da política de segurança anterior, que fazia incursões com tiroteios, e depois a polícia ia embora e tudo continuava na mesma, até piorava, dessa vez as operações elas são feitas para deixar policiais lá. Houve uma mudança, né, nas instituições que cuidam da segurança pública, né, e nós temos que apostar que isso representa uma melhora, mesmo que haja problemas ainda para resolver, inclusive na instalação, por exemplo, das UPPs. Eu converso agora com o Coronel Frederico Caldas, coordenador de comunicação social da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que vai comentar esses principais fatos da área de segurança pública que aconteceram este ano. Boa tarde, Coronel. Obrigado pela participação. Vamos começar na ordem cronológica, né? Massacre de Realengo. A segurança nas escolas, é uma escola municipal, mas como é que a Polícia Militar pode ajudar para garantir mais segurança para esses estudantes? Esse episódio expôs uma fragilidade muito grande das escolas e, analisando tecnicamente aquele episódio, a gente percebe que talvez a presença de um guarda municipal ou mesmo um policial ali naquele momento não fosse suficientemente capaz de impedir aquela tragédia. Mas, por outro lado, também expôs a necessidade de aumentar a segurança nas escolas, tanto quanto a nossa integração com o meio acadêmico. Coronel, a presença do Sargento Alves evitou uma tragédia ainda maior. É muito triste a gente imaginar, né, que houve vítimas fatais. E não dá para a gente celebrar o fato de muitas vidas terem sido salvas, mas indiscutivelmente a ação do Sargento Alves foi determinante para que essa tragédia não tivesse uma repercussão maior. O Sargento Alves é um herói. Mudando de assunto agora, falando sobre o caso Juan, uma operação numa favela da Baixada Fluminense, um garoto de 11 anos desapareceu, depois encontraram o corpo e hoje a Justiça tem 4 policiais militares indiciados, acusados de terem matado Juan e também ocultado o cadáver. Como é que o senhor vê essa situação? É inaceitável esse tipo de comportamento de um agente público. É inaceitável que o policial se permita uma situação como essa. E aí não me refiro apenas a uma criança, a um jovem, não, a qualquer ser humano. Nós temos uma questão complicada até de falar mesmo, porque a Baixada Fluminense tem uma cultura histórica da questão da justiça com as próprias mãos. Esse fato também expôs uma face muito perversa da nossa instituição, que é algo que a gente não pode perder a capacidade de se indignar. É uma prática perversa, abjeta, que a gente, de alguma maneira, busca desconstruir. Coronel, agora o caso que talvez tenha chocado o Brasil, o Rio de Janeiro. Pela primeira vez, uma juíza é executada no Rio de Janeiro e nós temos 11 policiais hoje na cadeira dos réus. O julgamento já começou, entre eles um coronel que comandava o batalhão de São Gonçalo, suspeito, né? O julgamento não terminou, enfim, ele ainda precisa de testemunhas. Essa situação foi a que mais chocou a instituição da Polícia Militar esse ano? A morte da juíza expõe um lado macabro da instituição, de profissionais que tiveram a disposição de enfrentar a justiça. Esse caso é emblemático, né? Porque naquele momento ali não foi apenas uma juíza que foi morta, né? Foi toda a justiça que foi atingida. Realmente, esse episódio colocou a nossa instituição no fundo do poço. Essa é a mais pura realidade. Esse episódio da morte da juíza fez com que a nossa instituição chegasse a um ponto que realmente, pela trajetória, pelos serviços que são prestados, pela história da nossa instituição, a instituição não merecia. Nos colocou numa situação muito complicada em termos de imagem, em termos de percepção, porque isso passa para as pessoas lá fora, né, imaginar o seguinte: bom, se esses profissionais são capazes, né, de matar uma juíza, de que mais eles são capazes? Agora, no fim do ano, tivemos um colega, o repórter cinematográfico Gelson Domingos, que morreu durante uma operação policial, vítima de um tiro de fuzil dado por um traficante. Primeiro repórter morto em operações policiais, fazendo a cobertura. Esse caso o senhor acompanhou de perto, o senhor esteve no enterro. Enfim, a partir desse caso, o senhor acha que os jornalistas, a imprensa, deve ter uma nova postura em operações policiais?
Esse episódio foi muito triste para todos nós, porque ele especialmente tinha uma proximidade muito grande, era realmente um profissional diferenciado, era um cara que estava muito presente nas operações. E esse episódio, ele antecedeu a ocupação da Rocinha. E o que eu pude ver na ocupação da Rocinha, o comportamento de modo geral da mídia, posso perceber, e falo isso até certo ponto lamentando, não percebi qualquer mudança em termos de comportamento por parte dos profissionais da imprensa. 5 novas UPPs em 2011. A continuidade do projeto foi o ponto mais positivo na área da segurança pública esse ano? Totalizamos 18 UPPs implementadas, somando 68 comunidades, cerca de 330 mil pessoas diretamente afetadas por essas UPPs, mais de 1 milhão de pessoas indiretamente, o que expõe a grandiosidade e a importância desse projeto.